E a Carolina Rúgulo, né? Caroline Rúgulo. Convite. Vem, Carol, vem. A amadora mais premiada da BQM nos últimos 53 anos. Carol Rúgulo, representando aí o Aras Rafaela. É um prazer ter vocês dois aqui na nossa casa, na nossa prova. Espero que vocês estejam gostando e que vocês possam voltar. Sim, tem muito a perguntar sobre o assunto. Ele vai nos representar. Grande Pedro Borges. Pedrinho aí, ó, da nossa região, um dos grandes treinadores da nova Seja bem-vindo. safra. Da nova safra. Bom, agora o assunto vai ficar com vocês, tá bom? Nós tínhamos também... Cuidado aqui não, aqui eu quero ouvir certinho, o que esse povo... Senta ali. Não, eu sento aqui então, senta aqui. Fica mais de boa. Não, obrigado. Pessoal, muito boa noite a todos. Isso, eu acho que é difícil, né, de não conhecer vocês, mas caso alguém tenha alguma dúvida. Enfim, Pedrinho, abre aí, se apresenta, o povo vai saber um pouquinho aí da sua história e aí já a gente entra no assunto polêmico. Bom, então meu nome é Pedro Borges, eu sempre competi quando era jovem, amador. Aí eu fui morar nos Estados Unidos, virei treinador, e aí quando voltei, estou como treinador agora. É um assunto um pouco... A Cauí começou atrapalhando a gente já, mas tudo bem, né? É um assunto meio complicado mesmo, mas eu acho interessante a gente discutir, eu acho interessante a gente ver o que o pessoal, né, pensa disso tudo, e é isso. Carol. Bora, Carol. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a Cauí e a Sandra pela recepção aqui no Bauru. Foi muito gostoso correr aqui. Espero que dê certo dividir o convite. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Rúgulo, Caroline Rúgulo. Eu já tenho uns quase 30 anos aí montando, brincadeira. Ó, já contando a idade, gente. 25, né? Uns 25. Mas é isso aí, eu venho pelo time do Aras Rafaela e é isso. Bora, Rafa. Meu nome é Rafael Fioravante, sou médico veterinário há 12 anos, trabalhando especificamente com cavalo de esporte. Fui veterinário FEI de tratamento por algum tempo, participei de Pan-Americano como voluntário, trabalhando dentro da FEI. Que a gente acha mesmo e bater no peito e levantar essa bandeira, o que eu acho que devia ser feito por mais pessoas, mais veterinários, até mais renomados do que eu, mas é uma oportunidade, eu acho que é uma oportunidade, é um assunto que tem que sim ser discutido.
já fiz estágio na parte de competição por muito tempo, junto com o nosso amigo Dr. Eliseu, e também estou disposto aí a falar sobre o remedinho milagroso dos nossos animais. É isso. Show, gente, bom demais. Todos apresentados, vamos pro pega. Cara, para vocês, o que é o doping? O que não é doping? Na concepção de cada um. Bora, eu vou tocar meio que no sentido aí. Pedrinho, o Pedrinho já vamos... E outra coisa, hein, Pedrinho? Nada de ficar guardando nada não. Abre a caixinha de ferramenta e desce a lenha. Cara, isso é um assunto bem complicado assim, né? Que a gente vem de uma cultura aqui no Brasil que sempre teve o antidoping, sempre testaram, sempre teve, né? A gente corre muita prova com o antidoping, então a gente já tem esse costume de não dar nada, né? Aqui nos Estados Unidos é muito diferente, porque lá não tem antidoping, só na Aqua, e não é todas as substâncias que eles testam, é só para algumas, né? Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Eu via muito Lasix, né, porque lá nos Estados Unidos tem muito cavalo que sangra. Aqui eu nunca vi tanto cavalo sangrar que nem eu via lá. Então lá eu não sei se é por causa do Lasix ou, né, não sei porquê, mas existe muito mais cavalo que sangra lá. E aqui a gente não vê muito isso. É bem diferente, sabe? Eu mesmo não dou nada. Os meninos vão lá em casa, sabem? Eu dou um anti-inflamatório natural, que é açafrão, eu ponho na comida dos meus cavalos, então é a única coisa que eu dou assim todo dia, e não dá doping. Então é isso, assim, que da minha parte que eu sei que eu faço é mais ou menos por aí. Show. Carol, meio no praticão assim, o que é doping para você, o que não é doping para você? Na verdade, o que deveria ser doping são substâncias que estimulam o cavalo a produzir outras coisas no organismo que não tem no organismo dele. Sei lá, o Rafa vai saber falar melhor. Mas substâncias muito fortes. Eu acho que, tipo, um Lasix, por exemplo, que nos Estados Unidos é liberado, tudo é liberado, né? Mas o Lasix todo mundo usa. Eu acho que não deveria ser considerado doping. No jockey, por exemplo, ele não é considerado doping. Então, são algumas substâncias que vão ajudar e não prejudicar. Elas vão ajudar o animal a não sair sangrando da pista. É melhor o animal sair sangrando da pista ou você evitar que ele saia sangrando da pista? Perfeito. Eu acho que uma situação é essa, mas eu não tenho tanto conhecimento para falar. É legal disso. porque a gente... isso é de cada um. Isso aqui é o que não é, tipo, o que a gente entende, né? Dois competidores e tal, mas cada um expressa aí, tora o pau, porque... Igual no jockey também, o Rafa também acho que vai tocar nesse assunto. Quando você tem uma classificatória e uma final, são liberadas algumas substâncias. A casa deles é dentro do jockey, eles vão correr dentro do jockey e lá são liberadas algumas substâncias. A gente não, a gente tem prova toda semana, se for, né? Tudo bem, a gente pensa nos animais, então a gente não vai para a prova todo final de semana, mas se fosse ver, você vai para a prova todo final de semana. Você anda, sei lá, 200, 300, 400, 600 quilômetros, você não pode dar nada quando é uma prova de doping. Você viaja, chega, um estresse para o cavalo, chegar num outro ambiente e tal. Você não pode fazer um anti-inflamatório que vai dar doping, entendeu? Eu acho que é isso que eu considero. Mas o Rafa acho que vai saber explicar melhor, o Thales também. Certo. Rafa, não vamos entrar muito a fundo, que senão só você vai torar o pau. Assim, bem praticão, para que o pessoal às vezes entenda um pouquinho mais. Você é bem técnico na coisa, mas o que é e o que não é? Na verdade, Brunão, o que muitas pessoas esquecem, muitas pessoas deixam de lado, até da Carol, o Pedro falando,
eles já pulam direto para a substância. Sim. Você reparou que a tendência dos dois foi pular para a substância? Agente proprietário. É a primeira coisa que a pessoa pensa. E não tem como você falar de doping sem você incluir o doping dentro do bem-estar animal. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Perfeito. O que é melhor, a gente usar a substância X ou não usar a substância X? O que é melhor para o bem-estar do cavalo? Esse é o ponto. E outra, a discussão de substância, eu acho que é uma discussão já em um próximo nível. Exato. Entendeu? Porque hoje acontece muita coisa errada no ponto de vista Rafael, gente. Exato. No meu ponto de vista. Antes da gente falar de substância. Por exemplo, alguém sabe me falar como são selecionadas as provas que tem doping e as provas que não tem doping? Calma, que senão você vai quebrar meu script. Então tá, é isso, falar de antidoping é falar de bem-estar do cavalo. Não estamos falando de rendimento, estamos falando de bem-estar. São coisas diferentes. É isso que a gente tem que separar. Resumindo, é o bem-estar. Exatamente. Exatamente. Bora, Talão. Então, para mim, o doping ele é uma vantagem que um animal leva do outro. Mas tudo começa no aras, né? Como o Rafa falou, bem-estar tem que ter. Não adianta a gente pautar isso aí. O animal foi pego com procaína, antibiótico, não altera a performance. E vai ser punido, vai ter que pagar multa, ficar afastado. Então, acho que o bem-estar do animal é o essencial aí. Muitos animais que sangram, o bem-estar é usar a furosemida, precisa, o cavalo necessita da substância. Mas e suplementação também, trato, que o pessoal não vê isso e só fica em cima da medicação que foi administrada, né? Mas isso aí é um outro assunto. Então, já pegando o gancho do que você até está comentando, Thales, você comentou sobre algumas substâncias já um pouco específicas. Eu vou até apelar um pouquinho mais para os VET aqui, e aí a gente conclui com vocês, competidores. Cara, vocês acham que tem alguns medicamentos realmente específicos que deveriam ser realmente liberados? Alguma coisa assim para um nicho já de tratamento e tal, que não, isso é uma coisa que cada caso é um caso, não, o que cada um pensa? Bora, Rafa. Brunão, se a gente levar uma parte do regulamento FEI como norte, existem substâncias proibidas e substâncias controladas. São duas coisas diferentes, entendeu? Uma coisa é uma substância proibida, outra coisa é uma substância controlada. Vou dar um exemplo para você. Você tem um cavalo lá no Mato Grosso, você vai vir correr para o congresso. Você vai chegar 6 dias antes da sua passada. Seu cavalo, por algum motivo, teve um mal-estar, você vai ter que fazer um Banamine. Você acha justo você deixar o cavalo sofrendo sem fazer o Banamine para tentar correr, ou então fazer o Banamine e abandonar a prova? É uma coisa que não tem lógica, entendeu? No meu ponto de vista, não tem lógica. Mas daí, talvez um criador fale, mas tem que abandonar a prova, o bem-estar. Tudo bem, para você, que tem 20, 30 cavalos, às vezes, competindo, para você que está aqui em São Paulo, do lado, não para você que alimentou um sonho de sair lá do Mato Grosso, andar 2.000 km, chegar aqui... Eu venho com aquele cavalo que a minha família vai montar. Exatamente, você está entendendo? Lógico, vamos fazer o Banamine, o veterinário, o oficial da prova, o responsável, vai avaliar o cavalo se ele tem condição ou não. Ninguém vai pôr um cavalo que não tem condição de competir para competir, não é isso que a gente está falando. Então a gente tem que pesar bem isso, pensar bem, discutir, porque eu vejo o doping
partindo para um ponto que não é legal. Tipo assim, vou te pegar no doping, não sei o quê. Sabe aquele negócio de como se fosse bandido? Uma cassação. Exatamente. E não é isso. O doping ele tem que ser educacional e não punitivo. É esse o problema hoje da BQM. O doping está muito punitivo e não educacional. Não vem ninguém aqui explicar o que é o doping. Vai funcionar assim, vai ser dessa maneira, tal. Competidores, alguém tem dúvida, tal, não sei o quê. Não, doping, daí todo mundo já entra aquele pânico. Então eu acho que tem que avaliar bem, tem que pensar, tem que discutir. Não tem que ser tudo do meu jeito, nem do jeito de ninguém, mas é um motivo a ser discutido. Não existe, então, um exemplo, na sua visão, alguns medicamentos a serem liberados. Precisa ser junta a história inteira para que... Por exemplo, eu acho que o Banamine e o Lasix deveriam ser liberados. Mas de que forma? Você é oficial... Dá para liberar a quantidade? Por exemplo... Pode falar. Dá. Eu perguntei se dava para liberar a quantidade. Dá para liberar a quantidade e de que jeito eu acho que tem que ser feito? Na minha opinião, na FEI existe o formulário 2. O que é o formulário 2? Você preenche um formulário falando, por causa desse motivo eu usei a medicação tal, no cavalo tal. Tá aqui, o veterinário oficial da prova vai avaliar seu cavalo e vai dar um ok ou não. Entendeu? Eu acho que é a melhor forma, uma forma justa de acontecer, entendeu? Essa é a minha opinião sobre essas substâncias. Ô Vaguinho, vem aqui. O Vaguinho já tem uma pergunta, já vamos entrando porque fica bem dinâmico, eu acho que não é ruim não. Eu fui o cara que mais foi pego no doping no Brasil. Foi um dos mais pontuados, como também foi o mais foi pego no Brasil. No final do ano agora eu fui pego com furosemida, ou Lasix. Não tem ninguém da BQM aqui, eu quero perguntar isso para a BQM. A BQM para todos hoje, né? Eu quero saber quem são todos. Mas eu quero saber por que a furosemida e o Lasix é permitido no jockey e não é permitido nas provas de 3 tambores. É outra raça? É outro cavalo? Por que existe isso? Eu fui punido, paguei 24 mil de multa, fiquei 90 dias suspenso. Agora, em outubro, é outra raça? É outra modalidade? Por que no jockey pode e no tambor não pode? Ele perguntou um troço legal. Por que existe realmente isso? Desculpa, eu sou meio leigo. Então, esse problema que o Vaguinho está falando é o principal ponto que eu toco. É o problema do regulamento. O regulamento que a gente segue é um regulamento muito subjetivo, pouquíssimo específico e fica muito a cargo de quem está colhendo o exame. Eu concordo com o Vaguinho. Na verdade, no jockey, se eu não me engano, posso estar enganado, são uma ou duas provas que é liberado o Banamine e o Lasix, que eu acho que o Mega Race e o Brazilian Futurity. Não tenho certeza, posso estar errado, tá? Mas eu concordo com o que o Vaguinho fala, entendeu? Eu concordo, porque entra no bem-estar. O que é melhor? Vamos parar para pensar, o que é melhor? Fazer o Lasix, depois... O Thales pode falar isso, a maioria dos cavalos que tomam Lasix nas provas grandes, nas provas importantes, depois você faz 10, 15 litros de soro, repõe eletrólito, repõe cálcio, Pô, a gente está cuidando, entendeu? A gente está cuidando, não é? O cavalo para a gente é a principal peça. E o que a gente está aqui lutando não é para, vou injetar, sei lá, merfentamina, cafeína, não sei o que. Não é isso, gente. Esquece isso. A gente está tentando trazer o bem-estar junto com o antidoping. Cuidar dos atletas. Ô Bruno, e no começo do ano agora, a gente se reuniu com a Mônica, a presidente, e a gente levantou esse assunto, que ela chamou a gente para conversar, acho que por conta dos vídeos que estavam rolando, ela está por dentro. Ela chamou a gente para conversar, pediu ajuda e agora ficou de ter um novo capítulo. Um novo capítulo aí. Mas outra questão que a gente levantou, por exemplo, eu não estou pagando anuidade da BQM, não estou pagando. Não pontuo. Vou lá no Grand Prix, em março, que é uma prova oficial, ganho o Grand Prix,
vou para o doping, como que eles vão me penalizar? Porque se você não está sendo pontuado... Concordo, entendi. É a mesma coisa que eu estar correndo em um cavalo de outra raça. Entende? É isso que a gente está falando. O regulamento hoje é muito falho. É muito falho. Eu vou te dar um outro exemplo. No Ziran, no passado, na primeira prova do Ziran, um cavalo que a gente atende foi para o DOP. E era uma segunda equipe que estava lá. Daí eu cheguei para a menina queria esperar 2 horas. Que o regulamento permite isso a ela. Está subjetivo a ela. Eu falei, viu, mas vamos tirar o sangue, o cavalo vai competir daqui a pouco, tal, já coleta o sangue, não precisa... Ah, não, tem que esperar 2 horas. Mas baseado em quê? Em que regulamento? Da onde você está tirando isso? Ah, não, ela meio que gaguejou, daí da FEI. Daí eu falei para ela, é da FEI que está tirando isso? Que é quem regula todo o esporte equestre no mundo. Certo. Daí ela falou, é da FEI. Falei, então, mas a FEI não fala 2 horas, fala 40 minutos. Então, tipo assim, nem eles leram o regulamento, entendeu? Nem eles têm um entendimento real da coisa. Sem contar que teve 2 substâncias colhidas que chegaram no laboratório com lacre violado. Aí como que você pega as outras substâncias e analisa sem as 2 que foram com lacre violado? Só respondendo a resposta do Vaguinho. O que ele perguntou? O que é a FEI? A FEI é a Federação Equestre Internacional. É uma entidade que regula grande parte dos esportes equestres e a principal regulamento antidoping é da FEI. Tanto que se você procurar na internet, eles têm uma lista de medicamentos que fala o tempo de uso, se é proibida, se é controlada, isso está aberto para todo mundo. É bem fácil de achar. Então a FEI é isso e é ela que segue... Assim, se alguém quiser entrar aí para dar uma pesquisada, pode pôr no Google fei.com que já vai fei.com, uma lista de medicamentos. Ô Thales, e aí? Tem algum medicamento que para você precisa ser liberado? Então, eu compartilho a ideia do Rafa. Cada caso é um caso, né? Tem muitos lá que vai um neuroestimulante, que vai dar vantagem ao animal. Não vejo necessário, mas como o Rafa citou, questão de um cavalo que vem de longe, a furosemida a gente acaba usando muito. Quase toda a prova tem animal que precisa desidratar para correr, porque tem os sangramentos bem evidente, né? Mas cada caso é um caso. Antibióticos também não tem necessidade de estar nessa lista. Eles pegam muito firme em cima dessas medicações que não vão atrapalhar na pista. Então tem uma lista aí que a gente dá para fazer tranquilo, que tem que ser liberada. Não vejo necessidade de ser proibido, né? O cavalo precisa, para o bem-estar dele. Que a gente não vai, como veterinário, não vai liberar um cavalo que não tem condições de correr. É bem polêmico, né, esse assunto. Cara, aí é muito legal o que vocês estão falando, porque a gente tocou várias vezes no ponto, tem que dar uma regulamentada, tem que alterar. Então, para vocês, quais são os problemas, entre aspas, para essa regulamentação melhor? Veterinário, ABQM, bom senso, mapa, o que, Pedrinho? Bom senso. Para vocês, vai, manda bala. Para mim, cara, isso é uma questão de bom senso. Desculpa aí, assim, né? Vocês são veterinários, vocês estão olhando para isso como um bem-estar animal. A gente que é proprietário, treinador e tudo mais, a gente também está preocupado com isso. Eu acho que tudo é bom senso. Você pode dar... Lá nos Estados Unidos eu via cavalo que corria com meio ml de Lasix, e eu vi cavalo correr com 4,5. Então, tinha cavalo que corria com 4,5 e sangrava com 4,5. Então, eu acho que tudo é bom senso. Se você tem um cavalo que você consegue controlar com
pouco remédio, beleza. Agora, se é um cavalo que se você não der remédio, ele não consegue performar, eu acho que você tem que tirar o pé. Na minha opinião, se fosse meu cavalo, se eu tivesse correr com 4,5 ml de Lasix e ele ainda sangrasse de vez em quando, eu teria aposentado. Né? Tem gente que vai continuar fuçando, visando o bem-estar e tudo mais. Exato, então eu acho que tudo é bom senso para qualquer uma das substâncias, tanto para o Banamine, quanto para o Lasix, quanto para qualquer coisa. Então, para você, teoricamente, poderia ser, vamos pensar, tudo aberto, tudo podendo... Tudo não, mas eu acho que poderia ter uma lista do que é permitido, do que é controlado, que nem o Rafa falou. Eu acho que esse rolê de fazer um termo, se você tiver que medicar seu cavalo e você ter um veterinário lá que vai falar, não, tudo bem, você medicou o cavalo por causa disso, então você vai poder correr. Eu acho que esse é o caminho, não cortar todo mundo, né? Não passar a régua e falar, não pode nada. Né? Eu acho que tem que ter um meio termo aí, né? E tudo com bom senso, óbvio. Então tem que ter, eu acho que o controle nas quantidades. Foi por isso até que eu perguntei das quantidades naquela hora. E o bom senso também tem que vir da BQM, né? Como que você sai de uma prova da BQM oficial, depois de 15 dias você tem um outro antidoping? 15 dias trancado dentro de uma baia, 15 num dias, sol, exato. Num calor absurdo. Aí você espera uma semana, na outra semana já tem doping de novo. Tem que começar o bom senso lá de baixo, né? Eu, só pegando o gancho que você falou, Bruno, eu acho que o grande problema hoje, de tudo isso que a gente está falando, é que o regulamento e quem controla o doping não vive o cavalo. Acho que esse que é o ponto, entendeu? Quantas provas a pessoa que controla o regulamento, a pessoa que comanda isso, vem no ano? Quantos cavalos ele atendeu? Não tem uma equipe técnica. Eu não vou falar para o Vaguinho de como ele vai investir o dinheiro na XP, mas também ele não venha falar para mim como que eu tenho que fazer o meu serviço. Cada macaco no seu galho. Perfeito. E outro ponto que você tocou, não sei se você já está sabendo, se você tocou nesse ponto porque você já está sabendo, ou foi um chute. O MAPA tá para soltar um regulamento antidoping. A gente comentou justamente por isso. O MAPA tá para soltar um regulamento antidoping. Agora, se você perguntar, Rafael, você acredita que vai sair esse regulamento? Eu acredito que não. Uma, porque a gente já está praticamente faltando 1 ano e meio para trocar de presidente. E quando trocar de presidente, troca a diretoria do MAPA, começa todo esse processo novamente. É governo, a gente não pode ficar esperando. Até na conversa com a Mônica e com o Daniel, um cara sensacional, gosto muito dele também, um cara nota 1000. A gente conversou isso e ele é a favor de esperar o MAPA. Eu não sou a favor. A gente não pode ficar esperando o governo decidir. Se um dia vier o regulamento MAPA, beleza, vamos seguir o regulamento MAPA. Agora, enquanto não vier, a gente tem que se virar nos 30, tem que criar o nosso, tem que discutir, tem que criar uma comissão técnica de antidoping e bem-estar, não feito por um técnico em informática, administrativo, sei lá o que, entendeu? Isso, então, você está falando que a BQM poderia muito bem se levantar e ela organiza isso. Lógico, não precisa nem da BQM, ela pode criar um comitê aí antidoping, juntar 5, 6 veterinários aí, discutir, conversar, chegar em um bom senso, trazer o Reinaldo, que é o veterinário oficial da BQM há anos, um cara extremamente competente, experiente, que vai ter muito a acrescentar. Mas tem que ouvir também a gente, tem que ouvir o competidor, tem que ouvir o proprietário, tem que ouvir o competidor, o treinador. E assim, Brunão, não adianta, desculpa até estar falando isso, estou me alongando demais, não adianta a gente vir discutir isso se cada um de vocês não bater nessa tecla. Porque senão não vai sair dessa discussão. Eu já tive em reuniões com a BQM, já tive em reunião com a Mônica, uma pessoa sensacional, mas se não partir do criador, do competidor, não vir de baixo, porque a associação é nossa, entendeu? A associação é feita pelo associado e não por 10, 20 membros da BQM. Então a gente tem que começar a levantar a bola e começar a pautar esse assunto. Ô, Rafa, é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que realmente fazer o que você está falando, e é por isso até que a gente abriu esse espaço. A gente
em todos os Tamborcast, né? Bauru Tambor Fest que a gente faz, tem cada Sim, temática, né, do Tamborcast, mas é para que o pessoal ouça a gente precisa realmente se levantar. Por quê? Porque a gente tem que ouvir, a gente tem que estar aqui, a gente tem que escutar e pelo menos, erguer a orelha. O pessoal tem que começar a erguer a orelha, porque nós somos a BQM. Exatamente. Esse é o ponto. Cada um que paga a sua anuidade lá tem direito sim de expressar a sua opinião, seja ela certa ou errada, mas é a opinião, tem que conversar, tem que ser discutido. Ninguém é mais do que ninguém, eu penso. Outra coisa também, Carol. Bruno, todas as provas hoje, elas têm transmissão ao vivo. Por que não pegar, nas provas que vão ter o antidoping, pegar, colocar na transmissão ao vivo, fazer o sorteio das categorias que vão ter no dia, as quais vão ter o exame, sortear os números dos competidores. Ao vivo, né? Ao vivo. Sim. Porque é o mais justo. Eu acredito que todo mundo já ouviu essa história. Fulano sabe qual categoria vai ter, Beltrano sabe qual categoria vai ter, e fica esse buchicho, todo mundo sabe que tem esse buchicho. Então, vamos resolver. Essa foi uma ideia que a gente deu para a Bruna, para a Mônica. Falei, Mônica, isso é muito fácil de resolver. O Rodrigo da Horse State está transmitindo a prova, põe lá as bolinhas num saquinho. Ô Rodrigo, transmite, mostra os números lá, transmite o sorteio para todo mundo ver, na hora ali, 8 horas da manhã. Mas daí quem não vai correr outra categoria, não sei o que, não sei o que. Mas tem o outro dia ainda que tem prova. Você não sabe qual que vai ter no outro dia. Entendeu? Então, e outra, se ficar, não sei o que, nunca vai dar nada certo, entendeu? A gente tem que ver o que é melhor e pautar isso. O que eu acho que seria muito justo, muito justo. Outra coisa também, calendário antidoping, a gente não tem. A gente fica sabendo, hoje a Silvia estava falando para mim, não sabia que ia ter doping no Grand Prix. A gente também não. Ficou sabendo há 4, 5 dias atrás. 1 de janeiro você tem que ter um calendário antidoping. Tal prova vai ter, tal prova vai ter, tal prova. Qual é o critério de seleção da prova? Que vai ter, que não vai ter? Eu quero saber. Qual é o critério? E não adianta falar que é por inscrição do ano passado. Daí ano passado, até foi perto da prova do Vaguinho, eu joguei no grupo do Thomas, quem tiver lá, eu falei, Thomas, mas eu não estou entendendo. A sua prova, Thomas também é uma pessoa sensacional, adoro ele. Thomas, não estou entendendo, você põe você é parte da BQM, aí, vice, sei, conselheiro, não sei. Sua prova, o slogan da sua prova é a prova mais tradicional do tambor. Você é um cara da BQM. Por que na sua prova não tem antidoping? E quem define? Então, isso? Daí ele falou, Rafa, eu não sei. Era essa a pergunta que eu queria que você fizesse. Porque Rafa, mas eu não sei e tal, fala com o Henrique. E eu liguei para o Henrique. Falei, Henrique, qual é o critério de avaliação? É número de inscrições. Eu falei, não, número de inscrições não é. Porque a prova do Walter foi a primeira prova dele e teve antidoping. Então ele não sabia quanto número de inscrição ia ter. E a prova do Vaguinho é a terceira ou segunda maior prova do ano e também não teve antidoping. Então, não, esse critério não. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não estou entendendo essa conversa. Tem que ser mais claro, tem que ser mais limpo, tal prova vai ter. E outra, se é número de inscrições, então só os cavalos que vão nas grandes provas que têm direito ao bem-estar? Os outros lá que tá na provinha pequena, se foda. Desculpa, gente. Pode descer o bambu, meter a agulha, que não tem problema. O que tem problema é nas provas grandes. Sim. Não faz sentido, entendeu? Não faz. Você tem pergunta, Vaguinho? Depois o Tadeu também quer fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para os 2 veterinários. Thales e o Rafael, 2 veterinários conceituados. Na concepção de vocês, Robson Kleber Belé está ali querendo fazer a pergunta. Mais de 30 anos de criação, teve os maiores cavalos de provas do Brasil. Na opinião de vocês, qual é o maior doping? Qual é o produto? Na opinião de uma palavra só, não precisa explicar. Eu sei qual é a resposta que ele quer. É o fenil, é não ter a dor.
Porque todo mundo que vem mais antigo, que vem mais tradicional, fala isso. Não estou entendendo o antigo aí. O melhor antidoping é o cavalo não ter dor. Realmente, é o melhor antidoping. Mas o cavalo com dor, é isso que eu estou falando, o cavalo com dor, que não é... Dor que a gente fala é um cavalo claudicante, um cavalo visivelmente com dor, não apto a competir. Não é isso que a gente quer. A gente não quer esse cavalo na prova. O veterinário não quer esse cavalo na prova. O cavalo quer esse cavalo parado em tratamento, porque é assim que vai resolver. Porque se ele estiver na prova, não vai resolver. Não, vocês não vão ganhar dinheiro também. E se a gente não resolver, eles não pagam e fala que a gente é ruim também. Então, não é isso, entendeu? O que a gente está falando é um pouquinho mais profundo. Na sua opinião, qual é o maior doping? Fenilbutazona. Thales. Na minha, o Potenai. Tem muita gente também que faz a fenil sem precisar. O meu cavalo está acostumado a correr com o Equipalazone. O cavalo não tem nada e ele faz para correr. Então, fica nessa. Responde aí, qual é o maior antidoping? Na minha opinião, é o fenil também, porque ele mascara uma dor. Às vezes o cavalo tem uma fratura, você faz um fenil e ele corre, e aí ele acaba de se quebrar. Na minha opinião, o Potenai, que nem você falou, ele vai estimular esse cavalo a correr. Mas, por exemplo, se ele tiver uma fratura e você fizer você vai mascarar a dor e ele vai correr. Na minha opinião. Na verdade, o Tadeu quer fazer uma pergunta. Na verdade, o que você está querendo falar é que se o cavalo tiver manco, com dor, você pode fazer o Potenai que ele não vai correr. Agora, se você fizer a fenil, ele vai correr. Perfeito. É isso que você está avaliando, você está comparando um com o outro. E é o que todo mundo pensa, na maior parte. Viu? Mas peraí, agora eu vou ser um pouquinho... Eu vejo isso direto, tá? E isso até não acho ruim. O pessoal, depois de um dia, um dia que o cavalo correu 2 vezes, fez um puta de um esforço, o cavalo provavelmente, como todos os atletas do mundo, ele vai ficar com um pouquinho de dor muscular. Isso eu sempre vi também o povo fazer de noite para o cavalo dormir relaxado. E aí? Eu vou trazer isso um pouco pro lado esportivo humano. Se você desempenhar um alto rendimento em um dia, à noite você vai estar dolorido. Você vai querer um ibuprofeno, você vai querer um cartrofen, alguma coisa do tipo, entendeu? Eu acho que é legal, desde que no outro dia não tenha competição. Porque ele tem que aguentar um limiar de dor preparado, que é o que a gente falou, que o cavalo tem que vir preparado, sem você fazer o Equipalazone, fazendo um gelo, fazendo uma fisioterapia, né? Agora, só por fazer, porque ele está dolorido, não sei. Talvez em algum ponto para algum cavalo, mas não generalizar, entendeu? Não, eu também acho que a medicação tem que ser administrada quando realmente precisa, né? Tem também a medicina integrativa aí, que ajuda muito também nas competições, ozônio, fisioterapia, acupuntura, que não dá doping, né, que é a pauta do podcast, e também ajuda muito o relaxamento muscular. A medicação só quando realmente precisa, né? Bruno. Bora, Tadeu. Eu cheguei recente agora e eu percebo que essa situação ela é bem complexa. É mais ou menos catando papel na ventania, né? A gente não sabe para onde corre. O que poderia fazer, como o doutor disse, é questão de calendário, né? Ok. Mas e quando foi dito que precisa ter um levante, precisa a BQM tomar a rédea disso e criar um comitê interno para que possa criar regras e metodologias, o que os associados poderiam ou deveriam fazer para que começasse a acontecer esse levante amanhã? Porra, perguntasse, hein? Tadeu, né? Meu amigo Tadeu. Isso é a coisa mais simples do mundo. A gente... Fui na reunião na BQM, falei muito com pessoas no particular antes de ir nas redes sociais.
A partir do momento que a gente foi para as redes sociais, que a gente começou a falar disso nas redes sociais, os vídeos 30, 50, 60 mil visualizações, a própria Mônica chamou a gente para conversar. Você está entendendo? Então, Então, mas peraí, você conversou antes e não te deram ouvidos. Mas aí já era outra diretoria. Certo. Não com a Mônica, eu tinha Porque conversado isso com... fazem anos já que a gente faz vem anos atrás. que a gente vem batendo nessa tecla. Eu acho que assim, Tadeu, você chegar, conversar entre os treinadores, criar um grupo de criador, de competidor, de proprietário. Falou, Bruna, Mônica, vamos fazer uma reunião? Ô Henrique, vamos fazer uma reunião? Ô Daniel, vamos fazer uma reunião? Vamos discutir isso? Cara, a gente tem que cobrar deles. Eles não vieram pedir voto pra gente? Eles não vieram não sei o quê. A gente não vai lá na BQM, na minha opinião, paga uma fortuna para correr as provas. A gente tem esse direito. Mônica, a gente quer marcar uma reunião com você no Congresso, mas não eu, Carol, Pedro, Thales e Bruno. Não é meia dúzia, né? 60, 100, então, 200. Isso daí não vai conseguir reunir todos, mas tem uma parte jurídica que se poderia fazer um levante, onde poderia criar uma bac-assinada, sim, um cabeçalho, perfeito, fazer uma bac-assinada perfeito. e começar a levantar. Porque assim, a gente que está chegando agora, a gente não consegue entender. Vocês que já estão há tanto tempo e vivem disso, é complexo. Imagina a gente que o meu filho passou uma pomada. Por sorte, a gente ficou em segundo, mas poderia ter chamado e não chamou. Depois eu fui saber que era DOP. E se chama? Mas é isso, Tadeu, mas é isso que eu falei no começo da nossa entrevista. E foi lá no Rafael. O doping hoje, ele é punitivo. Ele não quer saber se você sabe, se você não sabe. Não está interessado em que você saiba. Ele quer vir aqui te punir. Eu acho que o doping não é isso. O doping é chegar, pessoal, a gente vai fazer uma live explicando como funciona, vamos falar do calendário, vamos não sei o quê, vamos falar das regras, ensinar o pessoal. A gente está no mesmo barco, nós não estamos em barcos diferentes. Se for ruim para o cavalo, vai ser ruim para todo mundo, vai ser ruim para o competidor, para o veterinário, para o criador, é ruim para todo mundo. Entendeu? Não são barcos diferentes, não adianta um querer puxar uma corda de um lado e o outro da outra corda. A gente tem que se unir. Esse é o ponto, tem que se unir. Mas, respondendo a sua pergunta, a melhor arma nossa são as redes sociais. Porque pensando nisso, através da rede social, a gente pode criar uma bac-assinada que já começa lá. Isso juridicamente pode, né? Criar uma bac-assinada. Então, seria ótimo, né? Eu acho que seria ótimo. Show. Ô, pessoal, viu? A gente... Já pegando um pouquinho desse gancho, né? Proprietário, treinador, veterinário, jogando bem a real mesmo. Para vocês, do jeitão que tá a coisa, quem é que mais dopa cavalo? Proprietário, treinador ou veterinário? Bora, Pedrinho. Do jeitão que tá a coisa. Eu não sei te dizer. Eu não sei se eu tô tão por dentro fica assim em cima do muro, não. Eu não sei te dizer mesmo, cara, porque pra mim, eu acho que os meus veterinários nunca me pediram pra dar remédio. Entendeu? Mas eu tive treinador que já pediu. Então, eu não sei, depende muito do conhecimento de cada um, né? Do conhecimento da pessoa, porque se a pessoa sabe que ela tá, que nem eu sei, se eu quiser, eu sei dar os remédios também. Mas é porque eu não faço. Mas tem gente que faz mesmo de qualquer forma, então... Mas eu acho que os índices são muito baixos pela quantidade de antidoping. Se você puxar aí todo mundo que foi pego, é quase nada, né? Não sei te dizer a porcentagem, mas eu acho que... E a maioria é treinador. E vou te falar, eu vim da corrida, atendi muita corrida no Paraguai, na Bolívia, onde se usavam muito remédio. A gente não usa... praticamente nada. E vou dar um exemplo. Como o remédio não ganha prova. As pessoas têm que entender que se eu tomar qualquer remédio do mundo, eu nunca vou correr igual o Usain Bolt. Você está entendendo? Você vai melhorar um pouco a performance? Vai, melhora realmente. Mas não igual aquele cavalo que vem preparado de casa. Aquele cavalo que vem há 40, 50, 60 dias
tomando uma suplementação. Esse negócio de, vou fazer soro na hora ali, para não sei o quê, às vezes você está atrapalhando o seu cavalo. E vou te dar um exemplo, se eu puder, tomara que ele não fique bravo comigo, mas ele é um baita amigo meu. Hoje eu acho que ele está entre os top 3 treinadores do Brasil. Esse cara é totalmente contra, ele não faz nada. E ele anda toda hora na ponta. Carreirinha. Um cara totalmente contra qualquer medicação, tal. No máximo ele dá uma hidratada. O cara anda na ponta. Quer um exemplo melhor? Daí você vai falar, mas porque hoje ele tem o Black Cat, ele tem a 3P, tem N cavalos. Não. A vida inteira ele veio assim. Desde lá de trás, ele... quando ele estourou com o jackpot não tomava nada. Era hidratado e treinamento e preparação física, entendeu? E é isso, entendeu? Mas vai muito de cada um para cada um, entendeu? E assim, você tem que conhecer seu animal. Às vezes, seu animal, ele não aceita o medicamento. E você, você tem que montar nele, perceber se ele está 100% aquele dia. Porque também você tem que respeitar ele. Se você montar ele e perceber que ele não está 100%, por que você vai fazer um medicamento para correr? Eu sou dessa opinião também. Respondendo a sua pergunta, Bruno, às vezes pela falta de informação também, o treinador faz uma medicação ali sem saber, ou também faz querendo ver o resultado, mas tudo começa em casa, questão de suplementação, trato, cuidados diários aí. Então não tem como, a gente quer ver o cavalo bem, a gente passa o tratamento, às vezes, o Rafa sabe, a gente fala, o cavalo tem que ficar 30 dias parado tomando essa medicação, você vai ver no sábado o cavalo está na prova, entendeu? Então o cara é proprietário, ele faz o que ele quer, a recomendação veterinária foi dada, agora se ele vai seguir realmente, tem cavalos também que a gente passa a medicação e o pessoal não faz. Então eu acredito que cada caso é um caso. Só para ilustrar, quando eu vim na corrida eu tinha uma visão um pouco diferente, sabe? Que a corrida o pessoal gosta mesmo de remédio, sabe? Acha que às vezes dá 3, 4 vezes nomes diferentes, mas o mesmo princípio. Enfim, daí a Carol corria na época Cheyenne, né? Falei, vamos ver, né? Vamos tentar fazer um tratamentinho um pouquinho mais forte, né? Isso foi sem falar pra mim. Rapaz, a cega ficou brava, Morena. Ficou brava que ela não fez Passou nada. do ponto. Não fez nada. Daí a Carol até brigou comigo. E a partir desse momento eu realmente vi que... sim, vivendo e aprendendo, né? Vi que não é bem desse jeito que todo mundo pensa, entendeu? Tem que ser avaliado cada caso um caso e ser discutido. É isso que a gente está fazendo. Essa discussão é muito boa. Cara, você pegou num ponto aí legal que eu queria chegar. Você falou, né, de que você viveu lá, viu alguns medicamentos, isso e aquilo. E eu mesmo escuto muita coisa falar que tem produtos de lá de fora que a gente ajeita, faz aqui e tal, e não aparece no doping. Existe realmente? Dá certo? Existe produto lá que não pega no doping. Na verdade... Lá mesmo. Na verdade... Não pega no doping de lá. Bruno, na verdade não é que não pega no doping. É que não são doping. Então, aí eu já boto não duas... São na lista de doping, né? Vamos entender. Então, aí eu já boto mais uma pergunta então. Vocês vão responder duas em uma, vai. Tem realmente um exemplo, tem um exame antidoping A, tem o B e tem o C. Mais valoriza. Um exemplo, eu nem sei quanto custa, mas um antidoping mais caro, menos caro e um... Eu não sou nenhum expert no exame, tá? Mas o exame antidoping, ele é feito através de cromatografia. Você sabe o que é isso? Não. É uma variação de cores. Então, não é que você vai passar, tipo, numa máquina e ele vai dar qual substância aquele cavalo usou. Você vai ter que testar substância por substância. Reagente tal... Posso estar equivocado, mas pelo que eu entendo é isso. Até a gente podia um dia combinar uma conversa e mais a fundo, né? Que faça o exame. Mas é isso, fenilbutazona, reagente tal, banamine. Então não é, joga o sangue numa máquina lá e sai uma lista. Não é assim, entendeu? Por isso que até muitas vezes
você ouve a pessoa falar, mas eu usei tal substâncias um dia antes e não fui pego. Talvez não tenha sido testado. Entendeu? Então resumindo, alguns medicamentos de fora, às vezes traz, e até o povo mesmo que faz o antidoping, às vezes nem... assim, é que tem muito medicamento de fora que realmente não é doping, entendeu? Às vezes é uma adenosina, alguma outra coisa do tipo, ou alguns que não são testados. Tem essa hipótese também. Não, então, questão do... Eu também não entendo muito essa questão. Às vezes não tem o reagente, né, da medicação que vem de lá. E tem muita coisa nova também, né, que às vezes serve para a mesma coisa, a gente acaba usando aqui, acostuma, o cavalo vai bem e sempre usa. E nunca... também tem polivitamínicos, coisas que dão uma auxiliada lá e não é doping, né? Não é mesmo tendo o reagente lá, né? Mas e aí, tem esse negócio de, um exemplo, tem um antidoping mais caro, um menos caro, médio, existe isso ou não? Verdade, ou é lenda? Existem métodos. Por exemplo, quando eles mandam para fazer no laboratório do Kentucky, nos Estados Unidos, que muitos dos exames do jockey acabaram uma época indo para o Kentucky, não sei como que está hoje, você pegava substâncias que aqui você pega com 15, 20 dias, você pegava com 6 meses lá. Uma longevidade parecia. Então, é um exame muito mais específico, entendeu? Então, sim, tem uma variação do exame. Com certeza. Então não é simplinho assim, né? Não é nem simples nem barato, né? Exatamente. E quem é que paga essa conta? Nós pagamos a conta. Nós. Lógico, né? Você não pagou sua anuidade já, não? Se eu for Eu já paguei a minha. Vai pontuar. A BQM paga esse povo, é isso? A BQM que paga. Hoje é o laboratório do Jockey Clube de São Paulo que faz o exame. É a BQM que paga. Não paga só o exame, paga a equipe de coleta, hotel, hospedagem, diária. É super caro fazer um exame antidoping. Viu? Mas então, pensando dessa forma, voltando um pouquinho no começo da coisa que a gente conversou, como que para viabilizar, né? Para a gente ajustar, organizar praticamente uma regra um pouco mais clara, um pouco menos assídua, vamos pensar assim. Já que somos nós que pagamos e tal, qual é a BQM que tem que ajeitar então isso aí? Na verdade a BQM tem que abrir as portas para a gente discutir um novo regulamento. Esse é um começo, discutir um novo regulamento. E ainda falo, a discussão de substância é o terceiro ponto, no meu ponto de vista. Não seria nem são os medicamentos em si. Não seria o primeiro ponto da discussão, no ponto de vista do Rafael, tá? E do mesmo jeito que foi feita a inserção do bem-estar, pode ser feita a inserção do doping, entendeu? Eu acho que, às vezes, você não vai precisar nem fazer exame antidoping se você der palestras, conscientizar as pessoas, entendeu? A BQM tem o total poder de regulamentar isso aí, escutando os proprietários, treinadores, tem que ir para cima, tem que ver o pessoal que está querendo, que nem a gente mesmo, querendo fazer acontecer e conversar, marcar reunião e conscientizar também o pessoal, né? Como a Carol falou, do bem-estar, e a BQM tem total poder. Até essa questão do mapa, eu já venho ouvindo falar isso aí, também acredito que não vai sair essa lista nunca. E a BQM tem sim o poder de arrumar, é só querer. Viu, pensando um pouquinho, fazendo uma comparação, com o humano, a gente consegue às vezes fazer uma comparação dessa, tipo, o humano tá anos-luz na frente. Ô Bruno, eu acho que consegue sim fazer essa comparação, é uma comparação que eu até faço bastante, que
ninguém aumenta a performance na prova, entendeu? Um exemplo, você nunca pedalou. Você vai marcar de pedalar, ou você está treinando uma vez por semana, está um pouco gordo e tal. Você vai marcar de pedalar com um amigo seu que está treinando todo dia, que está suplementando de uma forma correta. Bruno Lara e um Rafa Fioravante, vai. Pode ser. Mas eu também não estou todo dia, não. Mas está suplementando, está levando uma vida regrada. Realmente é um atleta. Você acha que você vai chegar lá no dia, vai se entupir de remédio e vai render igual? Não vai, entendeu? Isso é mito. É mistificação isso aí. Se não tiver preparo, não vai render. Não vai render. Não tem jeito, é pior, você está atrapalhando. É isso. É muito profundo o assunto, tem que ser discutido, entendeu? É bem complexo, né? E aí, o que você acha? Dá para dar uma comparada grande com isso? Então, do humano eu não sei como que funciona, mas acho que a direção é a mesma, né? Questão da medicação, não sei se são as mesmas medicações, porque furosemida, tudo remédio humano, né? Mas não sei, e não tem como eu querer nadar 50 quilômetros, né? Não, tá fora de forma, né, amigão? E aí, Pedrinho? Dá pra dar uma comparada com o humano, assim, pra... Eu acho difícil também, cara. Eu não tenho conhecimento para isso, sabe? Eu acho que o que a gente sabe um pouquinho de cavalo, que a gente vai aprendendo com o tempo e a gente vê as coisas acontecerem no cavalo, né? Com o humano a gente não tem muito parâmetro, na verdade, não estamos nas Olimpíadas, né, para ver a diferença que isso faria num atleta de alta performance. A gente está vendo aqui. E eu concordo com o Rafa também. Eu acho que se o cavalo não vier preparado, você pode dar o que for, não vai acontecer aqui, sabe? Não é mágico, é um processo. O cavalo sempre é um processo. O Bruno, Quem? Ricardo Fanton. Não é nem pergunta, mas é uma colocação que me preocupa muito e talvez vocês possam acrescentar algo. A gente vê algumas modalidades dentro do quarto de milha, o pessoal caiu fora da BQM. Laço, enfim, tem outras modalidades aí que ninguém quer saber de fazer oficial. A rédeas mesmo, está enorme, está tendo... A INCR é uma associação extremamente... Independente. Né? Isso aconteceu por algum motivo que eu não sei qual é, honestamente. E uma das preocupações que eu tenho, inclusive com o assunto do antidoping, é isso. O Pedro começou dizendo, lá nos Estados Unidos é só a Aqua que tem e ninguém faz prova pela Aqua. As grandes provas dos Estados Unidos pagando 1 milhão, 2, 3 milhões de dólares de prêmio, não tem um juiz dentro da pista, sabe? Então, um contraponto disso que a gente está discutindo e que me preocupa no futuro de ABQM do esporte na ABQM do tambor, especificamente, até que ponto o mercado suporta esse monte de regra? Você entendeu? Porque chega uma hora que você fala, poxa, está tão engessado que não vale a pena. Vou tocar o meu tambor sozinho, sem ser na BQM. Será que isso a gente vai chegar nesse ponto? Eu não gostaria, mas pode ser que chegue, porque grandes modalidades chegaram, sabe? Então, só uma vírgula aí que me preocupa. Aproveitando, pegando um gancho do que o Ricardo Fanton, Carol, você é uma das titulares lá do Aras Rafaela. Quanto a BQM representa para vocês de um Grand Prix? Qual é o peso de uma associação ABQM para que vocês chancelem a sua prova BQM? Eu acho que, se falando em Grand Prix, acho que nenhum. Acho que depende muito da prova que entendeu? Até no final do ano, na nossa prova, nós cogitamos a possibilidade de não estar oficializando depois que a gente ficou sabendo que ia ter o antidoping. E eu vou te falar um negócio. O dia que tiver um cara mesmo de opinião... Com culhão. Um cunhudo, para falar num termo particular, e pôr uma prova pagando prêmio junto com uma prova da BQM, daí eles vão sentir... Batendo de frente com a data, você está falando? Na mesma data. Por bancar uma prova na mesma data da BQM, daí eles vão sentir
o que a gente vem falando. Porque a BQM, ela está se elitizando em um nível que ela está atingindo um ápicezinho da pirâmide desse tamanho aqui. E está esquecendo de uma base que é gigante. Que é gigante. Viu, o Pedrinho? Concordo totalmente com o que o Ricardo falou. Totalmente. Pedrinho, eu acho que tem mais ainda. Eu acho que a questão é que a gente não tem uma associação de tambor. Se a gente tivesse uma associação de tambor, a regra do tambor quem faria éramos nós. Do jeito que a NCR faz, do jeito que a ANCA faz, do jeito que a Associação do Rancho Sorte faz, entendeu? Agora, tudo, para qualquer tamborzeiro que você perguntar, você fala assim, mas e aí, o que você quer? Eu quero ganhar o Nacional, eu quero ganhar o Congresso, sabe? Eles querem ir na prova da BQM. A gente já teve uma discussão sobre isso, de fazer uma prova junto com a BQM, que não fosse pontuar e que fosse dar uma grana absurda. Ninguém vai, o povo vai atrás de ponto. Aqui no tambor o povo ainda vai atrás de ponto. Está mudando, está evoluindo e nós estamos fazendo de tudo para mudar isso com seleção nacional, com outras coisas. Mas para vocês, competidores, vocês vão atrás de ponto, teoricamente? Eu não. Eu, particularmente, não, já há muitos anos. Eu, como competidor, eu fico muito feliz quando eu pago minhas contas. Reais. Igual é nos Estados Unidos. Que manda é o agora, money. Pensando, agora eu vou jogar, porque a Carol é a cavaleira mais pontuada faz 8, 9? 7. Quanto? 7 anos. 7 anos consecutivos. Não é consecutivo. Mas 7 anos, para você, importa? Importa. Importa porque qual é o outro título que você tem para disputar anual? Pensando assim, a gente não tem nenhuma associação que vanglorie os reais ganhados. Sim, mas eu acho que, tipo assim, eu concordo com a Carol, acho legal a parte da pontuação, mas são níveis diferentes de competidor. E eu acho que do mesmo jeito que é legal fazer o jantar lá, tal, dar o troféuzinho, podia dar um money também, né? Pro campeão, senão você vai lá, pega um troféuzinho, o cara corre o ano inteiro atrás de prova e sofrido e não sei o quê. Vamos também dar uma premiaçãozinha, por exemplo, entendeu? Bruno, tá tendo a prova da NCR lá em casa de rédeas. Topíssima, inclusive, né? Você pensar nos caras organizados, se chama NCR. A NCR é uma das associações mais fortes e mais respeitadas no Brasil. Muito legal. Aí hoje está tendo um super jantar lá para premiar os melhores do ano. E aí acho que inclusive vão dar uma caminhonete, eu não sei para quem eu acho que é uma Maverick. Uma Maverick pro campeão de um nível lá, entendeu? Aí você vai me perguntar, se tivesse uma premiação que fosse dar uma caminhonete ou o award para você ganhar o troféu, onde você buscaria? Claro que eu buscaria a Maverick, entendeu? Mas hoje eu vou buscar o que anualmente? O ego. Na verdade é que não tem nenhum concorrente, né? Não existe um concorrente. Exatamente. Pra isso, porque um exemplo, a gente está comparando uma associação que é específica para uma modalidade, eles valorizam extremamente aquela modalidade. Quer ver um exemplo fácil? Quando você quer avaliar um cavalo para comprar, você procura o SGP ou a BQM? SGP. Então, tá resumida a nossa conversa. É o SGP. Sim, eu acho que esse é o ponto da pergunta que você me fez, entendeu? Não, vai atrás de ponto ou vai atrás de dinheiro? Cara, vai atrás de dinheiro, você vai atrás de pagar as contas. Ponto não paga conta. É lindo ter um cavalo com 200, 300 pontos, mas e aí? Né? Agora, que, hoje não tem um ranking de dinheiro, não é? E nos Estados Unidos tem. Outra coisa que a gente tem diferente aqui, que eu acho que é por isso que você busca esses awards, essas coisas. A gente corre todo mundo junto. Não tem um campeonato profissional, não tem um campeonato de amador, não tem um campeonato de jovem, entendeu? Aqui a gente está todo mundo junto, profissional, amador, jovem. Agora, nos Estados Unidos, a hora que você vê assim, o treinador faz o potro. A hora que esse potro está pronto, o treinador devolve o potro para o dono. O dono ou vai vender esse cavalo ou vai correr nesse cavalo. E aí eles vão correr prova aberta, eles vão correr prova de jovem, campeonato grande de jovem, campeonato grande de amador, ou rodeio, que no final do rodeio você ganha uma cela, ganha uma caminhonete, ganha quem ganha NFAR ganha um monte de coisa. E é isso que a gente não tem aqui.
Então a Carol, gente que nem a Carol, que o ápice do vai competidor. Vai fazer o quê? Vai correr atrás do prêmio que tem. Agora, se tivesse uma outra possibilidade, se falar assim, não, você vai fazer nós vamos fazer um campeonato de rodeio, igual era a federação antiga. Antiga, estou falando 25, 30 anos atrás, Simone Zamora, a Lili Lima. Tinha rodeio todo final de semana. Era o circuito nacional. Todo final de semana. As meninas saíam daqui de Bauru para ir correr em Brasília. Entendeu? Porque queria chegar na final da federação, porque na final da federação dava uma caminhonete. Sim, era uma caminhonete. Então o pessoal saía daqui e ia competir. Agora, hoje em dia, juntou todo mundo nas mesmas provas. Não tem mais o extra, não tem mais a gente briga aqui para ver quem corre o tempo mais baixo. Agora, não é em questão de mérito, de você falar assim, não, ganhou 40 rodeio, sabe? Não. Pessoal, ponto pra caralho. Ou você briga para você se superar, né? Porque não tem outro. Pessoal, a patroinha me chamou a atenção. Aqui no ponto, o ponto aqui já está falando para que breque. Tá uma conversa tão boa. Tá dando muita polêmica. A gente vai soltando aqui já. A gente tá com 4 horas aqui de live e uma conversa hiper boa. Para dar uma fechada no esquema, caso aconteça essa regulamentação, caso aconteça essa reviravolta que a gente espere e que realmente aconteça um caminho bem legal para que os nossos animais fiquem melhores atendidos, melhores cuidados. Caso aconteça realmente um negócio de doping, como é que a gente vai tocar o barco numa responsabilidade de penalidade ou de, enfim, veterinário, treinador, proprietário, como englobar o cara, porque hoje, como funciona hoje, como teoricamente para vocês poderiam ter essa penalidade, caso, porque hoje em dia está muito severo, a gente já está tocando nesse assunto a noite inteira. Porém, regulamentou, organizou, ajustou, como é para que penalize? Porque pegando esses 3 pilares, veterinário, treinador, proprietário. Bora, Pedrinho. Cara, eu acho que também tem que ser no bom senso. Tem que ter uma multa, tem que ter como o Vaguinho foi, suspensão, alguma coisa assim. Tudo bem, talvez menos dinheiro, talvez menos tempo, mas eu acho que tem que ter uma punição, mesmo com quem quebra a regra tem que ser punido. Eu acho que tem que ir por esse lado. Mas você acha que os três têm que entrar? Ou não? Não necessariamente. Eu acho que também isso daí tem que ser uma questão de bom senso. Você vai cobrar isso uma é multa legal, de 30 né? A mil gente reais, organizar, porque talvez você cobra uma multa de 30 mil reais, você não deixa não proíbe o cara de correr eu até estou comentando isso porque, um exemplo, eu acho que para que você venha correr uma prova, qual é o seu veterinário? Como funciona, entendeu? Pelo que eu entendi da pergunta, desculpa se eu estiver errado, você está querendo falar quem seria o punido? Às vezes a equipe inteira, entendeu? Porque, um exemplo, hoje, você assinou alguma coisa aqui, que você trouxe seus cavalos, quem é o seu veterinário, quem é o seu treinador? Mas, por exemplo, isso já foi um assunto que foi conversado no jockey, de punir o veterinário. Eu acho que deveria punir, desde que só o veterinário pudesse fazer a medicação. Mas é isso. Como é nos Estados Unidos, entendeu? Aí beleza. Agora, se você não tem essa autonomia, não tem como você punir o veterinário, porque você não está em todas as provas, você não sabe o que muitas vezes falam. E outra, é igual o Vaguinho falou, ou a própria procaína, às vezes o cara nem sabe que aquilo ali dá doping. Foi lá, fez um pentabiótico, tem procaína, pronto, doping, entendeu? Então é difícil isso. Agora sim, tem que ser punido. Existe, Bruno, um ranking de substâncias e punições, entendeu? A punição X é tanto tempo e tanto dinheiro. Punição tal é tanto tempo. Pego mais de uma vez, é a segunda vez, ou terceira, ou quarta, igual o Vaguinho, é tanto. Então existe isso beleza, é ok, entendeu? Mas a conversa é longa. Tem que mexer muita coisa antes, chegar nesse ponto. Acho que o veterinário poderia ser punido somente se ele tivesse acesso ao medicamento. Como que ele vai controlar o proprietário ou o treinador para não dar o medicamento, né? Eu acho que não tem
como controlar muito. Se tiver um laudo assinado, o cavalo pode correr e der algum BO, aí o veterinário seria punido. Mas se não tiver nada um termo, aí eu acredito que é difícil de controlar. Mas dá para ver, e outra, tem os grupos, né? Dependendo da medicação, a punição é menor do que outras, né? Mas é difícil ver quem vai ser punido, né? Porque o controle colocar um cadeado na baia e dar a chave para um só. Isso eu tô pensando, isso é até legal mais para frente, que quem consiga encabeçar realmente essa nossa bandeira, vai. Porque um exemplo, num SGP da vida, para que você faça inscrição, às vezes poderia abrir. Eu estou querendo fazer inscrição, Bruno Lara no meu X cavalo. E às vezes eu tenho que ter o meu veterinário ali. Quem é o meu veterinário? Quem é o cara que você vai assumir e entrar comigo, sabendo como eu sou? Na verdade, gera um atrito de cobrança positiva, né? Exato. Falar, porra, Brunão, não põe esse cavalo aí, cara. Exato. Gera uma cobrança positiva. É legal, uma ideia legal. Uma ideia bem legal. Muito bom, pessoal. É para parar, ô patrão? Pessoal, me perdoem, não podemos mais continuar, senão vai pagar multa, rolo, confusão, enfim. Muito obrigado por todos, muito obrigado por cada expressão aí de cada um. E aí, agora deixar com vocês aí os boa noites da vida. Muito obrigado, valeu. Queria agradecer o espaço, a organização, Cauí, Sandra, Ricardo, Bruno, pelas belas perguntas. Queria falar que a Mônica já está ciente dessa conversa, já está a par, a gente já conversou com ela. Ela é uma pessoa de muita boa vontade, ela quer fazer, ela quer acontecer. Talvez, às vezes, a própria BQM seja um pouco engessada, então acaba atrasando um pouco as coisas que aconteçam. Mas a gente vai conseguir. Devagarzinho, plantando uma sementinha aqui, ali. Olha onde a gente já está. Até outro dia a gente estava falando na internet para, sei lá, 100, 200 pessoas. Hoje já estamos aqui, estamos conversando. E é muito produtiva essa conversa. Ninguém é o dono da razão. Deem a sua opinião, se posicionem. Queria cobrar os grandes proprietários, os grandes criadores, os grandes treinadores, os grandes veterinários para se posicionarem desse tema. Eu queria agradecer também pelo convite, agradecer aos veterinários que vieram com tanto conteúdo para a gente, tanta informação, né? E clarear um pouco essa ideia na nossa cabeça. E para o que vocês precisarem, pode contar comigo, tá? Abaixo-assinados e tudo mais. Obrigado. Obrigado, viu, gente? Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sandra, Cauí, Ricardo. Foi muito bom estar aqui. Bruno, contem com a gente e espero que dê certo aí esse tema. Quero agradecer a Cauí pelo convite também, para a gente trocar uma ideia sobre um assunto que não é fácil a gente falar disso aí, mas também estou aí para o que precisar seguir com esse projeto aí, para melhorar principalmente a saúde dos nossos animais, né? Boa noite, gente. Valeu. Tchau, tchau.